Olá, queridos alunos, bem-vindos à última aula gravada do ano letivo de 2020. Hoje eu vou corrigir algumas questões com vocês da diagnóstica número 6 e da diagnóstica número 7, ok? Então, essas questões todas que eu corrigi são matérias de avaliação final, né? Tudo que eu corrigi aqui agora já serve também como revisão para avaliação final. Então, eu vou começar a corrigir essa primeira, essa questão aqui que está dizendo, na verdade, uma questão, né, desculpa, que envolve medidas de comprimento, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Professora Lorena, adoro o Natal, e realmente eu adoro mesmo, eu adoro esse clima festivo de final de ano. E para decorar a entrada de sua casa, a professora Lorena resolveu comprar luzes coloridas. Ao medir o comprimento da entrada da casa, ela notou que a entrada tinha 6 metros, porém, nas caixinhas, né, que continham as luzes, dizia que em cada caixa vinha com 1.200 centímetros de comprimento. Sabendo que a professora Lorena comprou 4 caixinhas de luzes, responda se ela conseguiu decorar toda a entrada da casa. Justifique a sua resposta. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, aqui a unidade de medida ela está em metros, e aqui embaixo a unidade de medida ela está em centímetros. Então, a gente tem que converter, ou a gente converte metro para centímetro ou centímetro para metro, porque a gente só consegue fazer essas comparações, né, se as luzes serão suficientes ou não, quando todas estão na mesma unidade de medida. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou passar primeiro essa unidade de medida aqui, que é o centímetro, para metro, tá? Então, como é que vai ficar, meninos? Vamos ver. Nós vamos construir aqui, então, a nossa tabela. A gente sempre utiliza o metro como parâmetro, certo? De medida de comprimento. Então, aqui nós temos o metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, certo? À esquerda, os valores que são maiores, né? As medidas que são maiores que o metro. Então, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, tá falando que a caixinha vem com 1.200 metros, certo? Aliás, 1.200 centímetros. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando que quando é um número inteiro, a gente sempre coloca o último algarismo, né? Na unidade de medida que ele começou. Então, na hora que começar, né? Como a gente começou com 1 centímetro, então a minha unidade de medida aqui, o meu último algarismo vai cair no centímetro. Então, aqui, ó, 1.200, então vai ficar assim, certo? Eu tenho 1.200 centímetros. Agora, eu quero passar 1.200 centímetros para quê? Para metro, certo? Na hora que eu passo 1.200 centímetros para metro, como que vai ficar, meninos? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. 1.200 centímetros é igual a 12 metros, não é isso? Por que é igual a 12 metros? Aqui eu comecei no centímetro e vou parar lá no meu metro. Então, 1.200 centímetros é igual a 12 metros, ok? Então, quando a gente faz essa transformação, aí agora sim dá pra gente comparar. Então, a gente chegou à conclusão que 1.000, vou escrever aqui só pra gente, né, organizar o raciocínio, 1.200 centímetros é igual a 12 metros. Mas a minha entrada tem 6 metros de comprimento. Se eu comprei 4 caixinhas, serão suficientes? Sim, uma única caixinha, inclusive, será suficiente, certo? Por quê? Porque numa caixinha nós temos 12 metros, não é isso? E a minha entrada tem 6 metros. Então, eu comprei 4 caixinhas de 12 metros, então vai mais do que sobrar. Vai sobrar muita luzinha, né? Dá para eu decorar a casa inteira para o Natal, certo? Então, por que eu fiz isso? Para saber e entender se vocês estão sabendo converter as unidades de medida de comprimento e interpretar o problema, tá, meninos? Então, esse conteúdo já é um conteúdo muito importante para a avaliação final. Agora, vamos para uma outra questão. Ó, essa questão aqui é uma questão que envolve medidas de área, tá? Vamos ver. Manuela comprou uma mesa retangular que possui dimensões iguais a 3 metros e 1,5 de largura, né? 3 metros de comprimento e 1,5 metros de largura.
Ela ganhou de sua mãe um tecido para fazer uma toalha de mesa, também retangular, medindo 8 metros de área. 8 metros quadrados de área. Será que o tecido será suficiente para cobrir toda a mesa? Vamos pensar, meninos, será que vai ser suficiente? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área, né, dessa mesa retangular. A gente sabe que as medidas dela são 3 metros por 1,5. Então, vamos ver. Então, olha só, aqui ela comprou uma mesa. Opa, peraí. Então, aqui, ó, ela comprou uma mesa, tá, retangular, que possui 3 metros de comprimento e 1,5 metros de largura. Até aí, tudo bem? Então, primeiro a gente tem que calcular a área dessa mesa. Como que a gente calcula a área de um retângulo? A gente vai multiplicar o comprimento pela largura. Então, a área da mesa, vou colocar aqui a AM, que é a área da mesa, é igual a 3 vezes 1,5. Eu vou fazer essa continha aqui para a gente também treinar, né? Porque nós vimos esse ano números decimais, operações com números decimais. Então, vamos lá. 1,5 vezes 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Uma casa depois da vírgula, então uma casa depois da vírgula no resultado. Então, 3 vezes 1,5 é igual a 4,5 metros quadrados. Por que é metros quadrados? Porque nós estamos na unidade de medida de área. Então, metros quadrados, certo? Só que aí a mãe da Manu, ela deu para ela, né, uma toalha de mesa que mede... A toalha de mesa, deixa eu colocar aqui do ladinho, mede 8 metros quadrados. Então, a toalha de mesa tem essa dimensão de área. Ou seja, será que a toalha de mesa vai ser, né, suficiente para cobrir toda a mesa? A resposta é sim. Por quê? Porque a mesa da Manu, ela possui 4,5 metros quadrados de área. E a mãe dela deu de presente uma toalha de mesa que possui 8 metros quadrados, então a resposta é sim, né? A toalha de mesa vai ser suficiente sim para cobrir toda a mesa, porque a toalha de mesa tem uma área maior do que a mesa dela, ok? Vamos para mais uma questão. Olha só, meninos, nessa questão aqui, essa questão sobre unidades de medida de volume, está dizendo o seguinte, olha. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões iguais a 15, 12 metros e 5 metros. Calcule, determine o volume desse reservatório. Então, para determinar o volume de um reservatório, de um bloco retangular, o que é um bloco retangular? Um paralelepípedo, ele é como se fosse uma caixinha de sapato, tá? E para determinar o volume, né, de um bloco retangular, né, vamos aproveitar aí para recapitular, a gente faz o quê? Nós multiplicamos as dimensões desse bloco retangular. Então, o bloco é 15, 12 e 5. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um bloco retangular, ok? Vou desenhar aqui só para vocês visualizarem. O desenho não vai ficar muito bonito, porque nessa lousa aqui já não é muito boa para desenhar assim a mão livre, tá? Então, aqui eu tenho um bloco retangular e ele possui dimensões iguais a 15, 12 e 5, certo? Então, ele vai ter um volume igual. Eu vou multiplicar as dimensões desse bloco retangular. Então, vai ser 15 vezes 12 vezes quanto? Vezes 5. Isso tudo para a gente calcular o volume. Então, o volume vai ser igual. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar aquele 15, né, que apareceu ali para mim, pelo 12. Então, 15 vezes 12 é igual a 180. Pronto, multipliquei aqui. E agora eu vou pegar, né, esse 180 e vou multiplicar pelo 5. Isso aqui vai ser igual a 900. Só que tá tudo aqui na unidade de medida de metros. Então, o que a gente vai fazer? O volume, né, do bloco retangular, utilizando a unidade de medida de volume, se eu tenho 3 dimensões, então o meu resultado vai ser elevado a 3. Então, vai ser 900 metros, o quê? Cúbicos, ok? Pronto.
Resposta: 900 metros cúbicos. Então, vamos agora para outra diagnóstica, né? A última diagnóstica do ano que vocês fizeram, que também, né, abordou aí um conteúdo que vocês irão, né, ser cobrados na avaliação final. Então, essa aqui já é uma questão sobre estatística, né? Estudo de gráficos e tudo mais. Então, nós vamos começar por essa questão aqui mais simples, que é uma questão de gráficos, é um gráfico que envolve pictograma, né? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Aqui tem algumas informações. Tá falando que, né, só de olhar a tabela, a gente já consegue entender aqui o que esse gráfico nos transmite de informação. Então, tá falando aqui que em julho foram vendidas uma determinada quantidade de motos, em agosto, setembro, outubro e assim sucessivamente. E tá falando que para cada motinha, né, completa desenhada, foram vendidas 40 motos. Ou seja, se uma moto completa equivale a 40 motos, metade de uma moto equivale a 20 motos. E tá perguntando quantas motos a loja vendeu de outubro a novembro. Então, olha só, de outubro, né, a novembro, na verdade, outubro e novembro, basicamente, foram vendidas quantas motos? Então, olha só, nós vamos pegar 40 motos do mês de outubro, mais 80 motos aí do mês de novembro. E 80 mais 40 vai ser igual a 120 motos. Essa aí, tranquila, né? Principalmente vocês que adoram essa parte aí, né, que envolve pictograma e tudo mais. Então, vamos agora para um outro tipo de gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de setor, né? Um gráfico de pizza. Tá dizendo o seguinte, olha, observe o gráfico de setores abaixo e responda. Considerando que a turma do terceiro ano é composta por 45 alunos, calcule a quantidade de alunos que preferem filmes de ação. E aqui já vai envolver dois assuntos, né? Tanto a interpretação do gráfico, quanto o cálculo de porcentagem aí com números decimais, né? Só que aí com filmes de ação, né, tá de amarelinho. E quantas pessoas, né, a porcentagem aqui, na verdade, de alunos que gostam de filmes de ação? 34,3%. Então, eu vou calcular 34,3% em cima do total de alunos. E o total de alunos aqui, no caso, foi igual a 45, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser igual a 34,3% do total de alunos, que é igual a 45. Pronto. Então, aqui, como é que a gente vai resolver essa questão? Eu vou passar essa porcentagem para um número que eu consiga trabalhar. Então, vou passar ele para uma fração, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 34,3 sobre 100, que é porcentagem, né? Então, porcento. O de vira vezes 45, certo? Pronto, aqui eu já consigo resolver, porque multiplicação de frações vai ser numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Mas eu vou passar, eu não vou fazer desse jeito, eu vou passar essa fração aqui para um número decimal, somente com um número decimal, sem ter aquele denominador valendo 100. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho 2 zeros, então eu tenho que adicionar 2 casas depois da vírgula, né? Além desse 3 aqui, vai ter mais 2 casas depois da vírgula. Então, aqui vai ficar 0,34 e o 3. Por quê? 2 zeros indicam, né, que eu preciso acrescentar 2 casas. Então, essa vírgula aqui vai andar para cá, certo? E aí, eu acrescentei 2 casas depois da vírgula. E agora, eu vou multiplicar por 45, ok? Então, entenderam o que eu fiz? Então, primeiro eu peguei essa porcentagem que tá aqui, né, e coloquei em forma de fração. Pronto. Depois, eu peguei ali, né, a minha quantidade de zeros e adicionei a quantidade de casas decimais que o meu zero ali determinou, minha quantidade de zeros determinou. E agora, eu vou fazer essa multiplicação, que deu igual, né, aproximadamente aqui 15,5 pessoas. Então, aproximadamente aqui deu menos que 5, tá? Deu aproximadamente 15 pessoas, ou seja, aproximadamente 15 alunos gostam
de filme de ação, ok? Então, às vezes, na hora que a gente está resolvendo um exercício aí de gráficos e tudo mais, vai ser necessário a gente também ter conhecimento de outros conteúdos que nós trabalhamos esse ano, principalmente porcentagem, ok? Meninos, então esses aí são alguns assuntos que irão ser cobrados na avaliação final. Eu espero ter dado um norte, né, para vocês estudarem aí na casa de vocês e espero que vocês façam uma boa prova amanhã, ok? Um beijo grande e até mais!